glória a Jesus. Paz de Cristo para todos, amados. Hoje nós, como povo de Deus, estamos aqui reunidos para glorificar aquele que é único digno de receber adoração. No livro de Salmo, número 150, é o último salmo, no último versículo, diz assim: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Quem tem fôlego, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós só temos um motivo, e nós só vamos poder dizer que nós não vamos adorar a Deus no dia que nós pararmos de respirar. Aí a gente já vai estar adorando na glória, né, amados? Mas esse corpo que o Senhor nos deu, esse fôlego que o Senhor nos deu, é para que nós possamos adorar e glorificar o seu santo nome. Feche os teus olhos, glorifica o Senhor Jesus com as suas palavras. Glorifica o Senhor Jesus com o melhor que você tem, em nome do Senhor. Pai, nós te bendizemos, nós nos rendemos hoje a Ti, Senhor. Rendemos ao Senhor amado a nossa fé, a nossa esperança. Cremos, ó Senhor, que Tu estás aqui neste lugar, Jesus. Cremos, ó Senhor amado, que a Tua presença está se manifestando neste lugar, Senhor. Pai amado, nós somos limitados, somos fracos, ó Senhor, mas pela graça do Teu Espírito Santo, Senhor, podemos fazer maravilhas, ó Deus. Tu disseste que em Teu nome, quando nós oramos, ó Pai, os espíritos imundos são expulsos, vidas enfermas são curadas pelo poder da oração, Senhor. Pai, a Tua palavra forte e poderosa é pregada, Senhor amado, com intrepidez pela boca daqueles, ó Senhor, que confiam em Ti. Que nós hoje, Senhor, como Tua igreja, sejamos, ó Senhor amado, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e glorificamos a Ti por todas as coisas, ó Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós bendizemos o Teu santo nome, Jesus. Maravilhoso és Tu, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Sim, Senhor, a Ti nós vamos clamar, Senhor, com toda a nossa vida. Cante. A Ti vou caminhar, Tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã, preparado pra mim. Aleluia. Ele tem preparado pra mim. Preparado pra mim. Sim, Deus, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
Onde encontro meu refúgio, eu me rendo a ti, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aos teus pés, amado Salvador, Jesus. Oh, aleluia. Eis-me aqui. Só com a tua voz agora, diga para ele: Jesus, eis-me aqui. Jesus, ergue as tuas mãos para ele, diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Jesus, Jesus, eu me rendo a ti, Senhor amado, eis-me aqui. Tu és a única coisa, Senhor amado, certa em toda a nossa vida, Pai. Podemos ter inúmeras dúvidas, ó Senhor amado. Podemos ter dúvida de muitas coisas, mas nós não podemos ter dúvida de que Tu és o Senhor dos Senhores, de que Tu és o único digno de adoração e de louvor. Nós não podemos ter dúvida de que o Senhor é o único caminho certo. Tu és, ó Senhor, a nossa salvação. Glorifica o nome do Senhor Jesus. E hoje, amados, com toda a força do teu coração, declare que só Jesus é o caminho certo. Tu és tudo que nós precisamos, ó Senhor. A razão de tudo, Senhor amado. Maravilhoso és Tu, Senhor. Senhor, Tu és tudo, Pai, que nós precisamos. Diga assim para Ele, amado. E hoje nós vamos declarar que somente Ele é o caminho certo, digno de ser adorado e glorificado. Maravilhoso és Tu, Senhor. Diga assim: não há na terra ou no céu ninguém igual a Ti. O mar e toda a criação exaltam Teu poder. Miríades de anjos Te adoram, ó Senhor. E quem sou eu para que Te lembres e ouças minha voz? O que eu fiz pra merecer amor tão grande assim? Tu és tudo que nós precisamos, a Deus. Aleluia. Tu és meu rei, Tu és eterno, Filho de Deus, caminho certo. Santo, Santo. Naquela cruz um alto preço de amor que não mereço. Santo, Santo, maravilhoso és Tu, Senhor, digno de toda glória e de toda adoração. Diga para Ele: não existe outro igual a Ti, Senhor amado. Não há na terra ou no céu ninguém igual a Ti. O mar e toda a criação exaltam Teu poder. Miríades de anjos Te
ti adoram, ó Senhor. E quem sou eu para que te lembres e ouças minha voz? O que eu fiz para merecer amor tão grande assim? Aleluia! Tu és meu rei, tu és eterno, Filho de Deus, caminho certo, Santo, Santo. Naquela cruz um alto preço, preço de amor que não mereço, Santo, Santo. Tu és meu rei, tu és Filho de Deus, Santo, Santo. Naquela cruz um alto preço, preço de amor que não mereço, Santo, Santo. Aleluia, Tu és tudo, Senhor, que nós precisamos. Tu és o caminho certo em todas as coisas, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, na nossa existência, Jesus. Cante assim, igreja. Maravilhoso, Conselheiro, meu Deus forte, meu Deus forte, Príncipe, Príncipe da paz. Maravilhoso, Conselheiro, meu Deus forte, Príncipe, mais uma vez, maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, meu Deus forte, sim, Deus, Príncipe, maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, meu Deus forte, Príncipe da paz. Cante, Tu és meu rei, Tu és eterno, Filho de Deus, caminho certo, Santo, Santo. Naquela cruz um alto preço, preço de amor que não mereço, Santo, Santo, maravilhoso, Conselheiro, meu Deus forte, Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro, meu Deus forte, Príncipe. Ergue a tua voz e cante, Tu és meu rei, Tu és eterno, caminho certo, Santo, Santo. Naquela cruz um alto preço, cante, igreja, Santo, aleluia. Tu és meu rei, Tu és eterno, Filho de Deus, caminho certo, Santo, Santo. Naquela cruz um alto preço, preço de amor que não mereço, Santo. Pela última vez, ergue as suas mãos, cante, maravilhoso, Conselheiro, meu Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro, meu
O nome dele é santo. Cante. Maravilhoso. Meu Deus forte. Aleluia. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus forte. Príncipe da paz. Dá o teu melhor aplauso a ele. Deus, glórias a Deus. Boa noite, amados. Paz de Cristo, amém. Aproveitar que ainda estamos em pé, abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do 13 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenhas a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranho, inimigo do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Fecha teus olhos por um instante. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Nós cremos no poder, na tua palavra, no poder que ela tem de nos transformar, de nos mudar, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço que nesse momento os nossos ouvidos espirituais se abram, Pai, para que nós possamos receber de Ti a Tua palavra. Fala o meu coração, Pai. Fala o coração da Tua amada igreja, meu Deus e meu Pai. Que nessa noite nós sejamos mudados, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós iniciamos um novo mês na nossa igreja com o tema A Obra de Deus, amém? E eu creio que nós veremos, ouvir falar bastante sobre essa obra maravilhosa, e eu creio que ela é muito ampla e com certeza, não temos a intuição de esgotar esse tema em um mês, até porque se nós analisarmos em todos os ângulos, essa obra é maravilhosa. Nós podemos ver a obra de Deus naquilo que nós vimos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós tocamos, porque todas as coisas foram criadas por Deus, amém? E nessa noite, eu dei um título da obra final de Cristo, a obra definitiva de Cristo, sobre esse texto tão
forte e importante que Paulo escreve a essa igreja que estava lá em Colossenses, amém? Porque quando Paulo manda essa carta para eles, essa igreja ela vivia uma corrente filosófica muito forte que era o gnosticismo, né? Os gnósticos acreditavam que os seus devotos adquiriam um tipo especial de iluminação espiritual, alcançando por ele um nível secreto, elevado, de conhecimento não acessível a quem estava iniciando. E Paulo, então, ele vem para apresentar de uma forma clara e aberta a obra de Deus, amém? Como caminho para a salvação do homem. Paulo, ele confronta essa doutrina gnóstica calçada no mistério, nos fundamentos filosóficos e no esforço humano. Paulo vem para mostrar para essa turma que não é pelo esforço humano, é pela graça, é pelo amor e é por Jesus Cristo, amém? E diante do texto que nós lemos, a gente vai estar falando algumas coisas sobre essa obra que Cristo fez. E a primeira é que a obra de Cristo é uma obra de redenção, amém? O texto bíblico que nós lemos apresenta uma forma da natureza de Cristo. Quando ele diz ali no versículo 13 e 14, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amados, a obra de Cristo ela é libertadora, amém? A obra de Cristo ela vem para libertar, para redimir o homem daquela escravidão que ele vivia nas trevas e no pecado, amém? É a condição para que o homem se tornasse livre. Essa condição que Paulo fala para essa igreja que estava lá, por meio dessa obra, todo aquele que é remido, ele é, na verdade, levado para um reino especial. Ele é tirado daquele império das trevas, daquele reino tenebroso, e é levado para o reino de Deus. Amém? A obra de Deus, então, ela vem para libertar o homem. E Paulo vem confrontando essa igreja que está lá, e isso não seria possível por meio humano, isso não seria possível pela capacidade humana, amém? Fica evidente na declaração de Paulo que a redenção, ela é realmente realizada por Cristo, porque é Ele que liberta, é Ele que transporta, e é Ele que redime o homem da sua velha natureza. O homem não tem poder para isso. Só Cristo que tem. Então é importante nós nos lembrarmos que essa obra, além de ela nos transportar, além de ela nos tirar do império das trevas, ela nos tira também e nos liberta da escravidão exercida sobre nós pelo pecado. Amém? Antes nós não tínhamos condições de ter os nossos pecados perdoados. O homem não tem esse poder para isso. Só Cristo é que pode perdoar o pecado do homem. Então Paulo vem confrontando essa igreja que estava lá e mostrando para eles, olha só, esse transporte, essa libertação, ela não pode ser feita através de fundamentos filosóficos, ela não pode ser feita através de uma mística, ela só pode ser feita através de Jesus Cristo. Só Ele tem o poder para libertar, para redimir e para poder purificar o homem do seu pecado, amém? Então a obra de Jesus ela é uma obra redentora. Cristo, Ele nos tira desse império. A Bíblia declara especificamente que a redenção ela não é obra de homem, ela é obra de Cristo. Ou seja, a obra de redenção, ela vem para nos libertar, para nos salvar. E isso é exclusividade de Jesus. Amados, se hoje nós estamos aqui, se hoje nós temos a oportunidade desse culto tão especial de Santa Ceia, a qual nós fazemos em memória de Cristo, é porque Ele se entregou por amor a mim e a você. É porque Ele se entregou, Ele foi no lugar que nós não poderíamos ir, para nos livrar, para nos libertar, para nos tirar
do império das trevas, amém? Antes nós vivíamos numa escuridão, nós vivíamos nas trevas, mas a obra redentora de Cristo nos traz para a sua luz, nos traz para o seu reino. Jesus foi lá e nos resgatou, e além de nos resgatar, de nos libertar, Ele nos traz para o seu reino. Então, Paulo começa a confrontar esse povo que estava lá, para mostrar para eles que não se tratava de nenhuma iluminação espiritual ou de um nível secreto de conhecimento. Paulo estava mostrando para eles, olha só, pessoal, é por Jesus Cristo, é por Ele, a obra de redenção. O homem não tem essa capacidade vem de Jesus Cristo, amém? É Ele que nos tira, Ele que nos redime, é Ele que nos liberta. Hoje, amados, nós com certeza, cometemos erros e pecamos, mas hoje nós temos alguém que advoga diante ao Pai para nos perdoar e nos purificar. Sempre antes da Santa Ceia, nós temos alguns minutos para dobrar os nossos joelhos e pedir perdão. Outrora isso não era possível. Outrora nós estava na mão de outro senhorio. Outrora nós vivia na escuridão, nas trevas, na perdição. Mas a obra redentora de Jesus, ela veio para nos libertar, ela veio para nos resgatar, ela veio para nos dar vida e vida em abundância. E isso não é pela capacidade humana, amém? Isso é pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo, amém? Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que a obra de Cristo, ela é a essência do plano divino, amém? A obra de Cristo é considerada o centro, a culminância, a essência do plano divino para a humanidade. Deus sempre desejou que o homem tivesse essa ligação com Deus, amém? Isso foi possível através de Jesus Cristo, amém? Na perspectiva cristã, a encarnação, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus constitui o ministério da vontade de Deus, que foi feita antes da fundação do mundo, para reconciliar o homem com Deus. Amém? Deus sempre desejou, se nós lemos no texto, nós vemos que a obra de Cristo, o sacrifício dele, o preço que ele pagou pelo nosso pecado, foi o que restaurou o homem com Deus. E isso Deus planejou desde o princípio, porque todas as coisas, amados, foram criadas por Deus. Nós, quando vamos vendo o Evangelho, nós vamos vendo que o plano de Deus ele é profundamente cristocêntrico, ou seja, tudo gira em torno de Cristo, tanto na terra como no céu, amém? Todas as coisas, o plano de Cristo ele é cristocêntrico, por quê? Porque gira tudo na vontade dele. Essa foi sempre a vontade do Pai, que tudo girasse em torno de Jesus Cristo. A obra de Cristo, amados, ela não é só um evento histórico, mas ela é a plena revelação do amor, da graça de Deus, trazendo toda a humanidade de volta à condição de filho. Ou seja, nós estávamos separados de Deus. O nosso destino era o inferno, nós não tínhamos mais ligação com Jesus Cristo, mas o ato de amor de Cristo na cruz do Calvário, na verdade completou a obra que Deus tinha para nós desde antes da fundação do mundo, porque todo o plano de Deus gira em torno de Cristo e da humanidade. Então Jesus ele veio para nos resgatar, Jesus ele veio para que nós pudéssemos ter novamente um elo de ligação com o Pai. Nós não tínhamos mais, o pecado havia nos afastado de Deus. Por mais que Deus nos amasse, por mais que Deus quisesse sempre essa comunhão, isso era impossível, porque havia necessidade da expiação de um sangue sem pecado, e toda a humanidade pecou,
Não existia um sequer na terra que pudesse fazer essa expiação. Foi necessário que Jesus, amados, aceitasse esse desafio de se fazer homem, de viver entre nós e de fazer esse sacrifício na cruz, um sacrifício de expiatório que paga o preço do meu e do teu pecado. Então nós precisamos entender que quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele demonstra para eles, olha só, esse sempre foi o desejo de Deus. O desejo de Deus é que Cristo fosse o centro de tudo, e através de Cristo todos tivessem ligação com o Pai novamente, que todos tivessem acesso ao Pai novamente. E isso só foi possível porque antes mesmo da fundação do mundo, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele e para ele, segundo o texto que nós lemos. Mas foi necessário, amados, que Jesus se entregasse. Foi necessário que Jesus ele pagasse com o seu sangue uma conta que não era dele, uma conta que era minha e ela era tua. Mas através desse ato de amor, da graça de Cristo, hoje nós estamos aqui. Se não tivesse acontecido isso, amados, não faria sentido nenhum nós nos reunirmos aqui. Não faria sentido nenhum. Talvez nem existiria, quem sabe, a igreja do Senhor. Ela só existe, amados, porque isso era uma vontade de Deus desde antes da criação do mundo, de ligar o seu povo com Ele, de ligarmos novamente com Cristo. E quando o primeiro Adão falhou, foi necessário que Jesus, querido, tomasse essa condição, para que a palavra de Deus, para que o desejo de Deus, para que Ele que foi o centro de todas as coisas diante do Pai, pudesse fazer essa ligação de novo conosco. Nós estávamos separados, mas a graça, o amor. Hoje nós estamos aqui, amado, não porque merecemos, mas porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Tenha isso no teu coração, amados. Nós não merecemos nada, mas a graça dele nos traz até aqui. Você tem que imaginar a tua vida e pensar assim, poxa vida, que privilégio. Em algum momento da minha caminhada o Senhor me escolheu, né? A gente sempre tem ao final do culto, olha quem quer receber Jesus amado, né? Eu acho que é algo protocolar, porque Ele nos escolheu, Ele nos recebeu, Ele pagou um preço pela tua vida. Isso nos torna especiais demais diante de Deus, querido. Isso nos torna pessoas privilegiadas, independente das circunstâncias da vida, independente dos problemas que surgem, independente das dificuldades, amado. Nós aqui nessa noite temos uma certeza, se Jesus voltar hoje, nós vamos morar com Ele na glória, nós vamos conhecer, amado, tudo que Ele tinha antes da fundação do mundo. E isso não é por obras que nós fizemos, mas é pela graça, é pelo amor dEle, amados. Ele foi naquela cruz por amor, pela graça, pela decisão pessoal. Então, isso tem que mexer conosco, amados. Isso tem que, muitas vezes, tocar no nosso coração. Poxa vida, um Deus se fez homem, decidiu habitar entre os homens e ir num lugar que eu não poderia ir por amor. Quem sou eu? Quem sou eu para que esse Deus se preocupasse comigo? Quem sou eu para que esse Deus me amasse ainda quando eu era informe no ventre da minha mãe? Quem sou eu que esse Deus se preocupou, segundo a palavra dele, em escrever todos os meus dias antes que houvesse o primeiro dia? Salmo 139, 16, diz que quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias foram escritos num livro antes que houvesse o primeiro dia, amados. Sabe, nós somos um projeto que fomos sonhados por Deus. Nós somos um projeto que Deus sonhou.
Você não está aqui pelo acaso, você não está aqui pelo um erro. Não, querido, você está aqui porque Deus sonhou com você. A tua vida, os teus anos, todos estão escritos num livro antes que houvesse o primeiro dia. E eu creio no meu coração, amado. Quando chegar na minha vez, que virá a última página, estiver escrito fim, é a hora de eu voltar para casa. Vai ser a hora de você voltar para casa. Vai ser a hora de você compreender que tudo que você desfrutou aqui, tudo que você viveu aqui, e coisas boas ou não tão boas, não significam nada diante da glória que é preparada para nós na vida eterna. E é por isso, amado, que nós devemos continuar amando e servindo esse Cristo. É preciso que nós compreendamos essa obra maravilhosa, redentora, essa obra definitiva que Jesus fez, querido. Essa obra não precisa de nenhum ajuste. Essa obra não precisa de mais nada. A obra de Jesus, ela é completa, ela é finalizada, ela é definitiva. Acabou, pronto. No final, ele lá de braço aberto disse: ei, está consumado, ei, está pago. Não devemos nada para ninguém, não deve nada para o diabo, amados. Por causa da obra redentora de Cristo, nós não somos devedores de Satanás, nós não fizemos mais parte desse reino, nós não vivemos mais em trevas. Nós somos transportados, o sangue de Jesus nos tira de um lugar e nos leva para outro lugar. O sacrifício de Cristo nos tira daquela condição de treva, daquela condição de pecado, e nos traz para o seu reino, querido. Aonde mesmo ele, sabendo de tudo que ele fez e conhecendo todas as nossas limitações, mas ele sabe que a hora que nós nos prostramos dizendo: Pai, eu queria te pedir perdão. Por isso que eu digo sempre, amado, quando você pedir perdão, o pecado tem nome, amém? Você tem que dar um nome: ó Senhor, quero te pedir perdão por isso, por essa atitude que eu fiz. Não simplesmente, né, ficar ali no: ah, Pai, perdoa meus pecados, amém? Não, Pai, eu quero te pedir perdão por isso, porque eu entendo a tua obra redentora, e eu sei que eu preciso caminhar em santidade. Eu sei que eu preciso fazer algo. Eu sei que é difícil, Deus. Mas isso tem que ser uma luta diária nossa. Diária. Eu preciso melhorar. Eu preciso fazer algo por esse Cristo que fez tudo por mim. Então, toda vez que nós nos prostrarmos diante de Deus, amado, para falar em pecado, a gente precisa ter a nossa verdade. Deus já sabe, querido. Ele já sabe o que nós fizemos. Então não adianta tu chegar diante de um pai que sabe, né, e ficar enrolando. Pai, eu preciso te pedir perdão por isso e por isso. Eu preciso melhorar nessa área. Paulo cansou de dizer que aquilo que ele gostaria de fazer, ele acabava não fazendo. Mas aquilo que não era para fazer, ele acabava fazendo. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. E só Cristo, amado, só Cristo pode nos ajudar, só Ele pode derramar da sua graça. É por isso essa necessidade constante de ter uma vida de oração, amado, de ter propósito de oração, de ter tempo de oração, porque sem isso, amado, não vamos a lugar nenhum, nós vamos tomar uma rasteira do diabo. Nós vamos tomar uma rasteira. Você imagina, amado, você tem um adversário que todos os dias que não dorme, todos os dias ele atenta contra a tua vida. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o diabo está onde? Ao redor, ou seja, entre você e Satanás tem um anjo de Deus que te guarda, amado.
Se o diabo pudesse pegar um ônibus daqui da Restinga e jogar na tua cabeça, ele jogaria. Mas por que ele não pode? Porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. O anjo do Senhor acampa-se a teu redor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É palavra de Deus, amados. É a palavra de Deus que nos diz isso. Mas nós precisamos nos calçar em oração, em jejum. Se nós ficamos um dia sem comer, o organismo começa a trepidar, me dá tontura, me dá mal-estar. Mas passamos às vezes quanto tempo sem jejuar, amado? Teu espírito já está, tremendo sozinho. Por quê? Porque muitas vezes, amados, nós não queremos matar a nossa carne. Sabe por quê? Porque de tantas coisas que Deus fez, é prazeroso comer, amém? É prazeroso comer. É desafiador essa questão de emagrecer, amados. Eu estou conseguindo lentamente, eu ainda falei para a doutora, não tenha pressa. Eu já fui 40 anos na minha vida gordinho, não vamos resolver isso em 6 meses, né? Por causa que eu tenho um amigo meu que ele faz dieta para poder comer final de semana, mas ele diz a verdade, eu só faço dieta dia de semana para comer final de semana. Então tu imagina, amados, um corpo que está acostumado com isso, tu diz para ele que ele não vai comer, que ele vai tomar água, porque a água vai mantê-lo, tranquilo. Ele vai querer? Claro que ele não vai querer. Mas quando você começa a ter essas atitudes, querido, o teu espírito começa a ficar forte. O teu espírito começa a entender, ei, eu posso estar passando por essa dificuldade, posso estar passando por essa tempestade, mas aquele que se leva, aquele que me guarda, ele não dorme. Aquele que me guarda não dorme. Jó, no momento mais difícil da sua vida, ele entendeu, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Amados, você já viu que quando, eu não sei você, mas quando a gente está tomado por uma questão profissional e a gente vai relaxando na nossa vida espiritual, parece que a gente é mais atentado, tudo dá errado, tudo não está dando certo. Mas quando você vem ali combinantemente com uma vida de oração, de jejum, você está passando nas mesmas lutas, mas você está confiante, ei, só um pouquinho. Aquilo que não está acontecendo, Deus está preparando. Eu não estou vendo, mas eu não preciso ver. O que eu preciso? Eu preciso somente crer. Eu preciso crer, eu não preciso ver. Mas isso só é possível, amados, quando nós entendemos essa obra poderosa de Jesus, essa obra completa de Jesus por amor a todos nós. E nós vamos compreender mais de ouvir a palavra de Deus esse mês, com certeza, mas de procurar colocar em prática a nossa vida espiritual, amado. Você decida nesse mês, Senhor, eu quero fazer, nem que seja uma vez por semana, eu quero fazer um jejum. Poxa vida, eu não consigo fazer de 24 horas, eu vou fazer até o meio-dia. Você vai ver que vai dar certo, amado. Eu fiz um jejum agora, uma semana retrasada de 24 horas. Agora estou me preparando que eu quero fazer um de 48 horas, só com água. Vou dizer para você que o momento mais complicado foi aquele horário de meio-dia, que parece que o estômago tem um relógio, Ele começa a te avisar, assim, dá uma sensação ruim. Aí tomei uma água gelada, daí depois deu outra sensação, daí tomei uma água com gás, daí parece que ela deu ali. Mas depois que passou uma hora, eu saí, fui numa obra, fui noutra. Quando eu vi, era para me entregar às 6 horas, o meu jejum era 18h30, eu ainda estava transitando, retornando para casa, daí até estava orando no carro ali, fiz uma entrega. Então, amados, é preciso que nós tenhamos uma vida de oração e jejum, amados. Quando nós começamos a ter uma vida de oração e jejum, nós começamos a entender melhor
e amar melhor Jesus Cristo, porque o que Ele fez, amados, é impagável. Não existe um gesto de amor mais poderoso do que esse, de um Deus, amado, deixar o seu lugar de honra, de glória, para habitar entre a raça humana, entre uma raça pecadora, para ser cuspido, para puxar, para ser envergonhado. E quando ainda ali no Getsema, Paulo se levanta e ele diz para Paulo: o que tu está pensando, meu? Tu acha que se eu quisesse, não desceria uma legião aqui, terminaria com tudo, cara? Mas eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para que essa obra desse plano divino se completasse em mim. E que a partir de hoje a humanidade soubesse que eu, Cristo Jesus, sou o centro de ligação nos céus e na terra. Outra coisa, amados, que nós aprendemos nesse texto: a obra de Cristo deve ser abraçada e usufruída com fé e santidade. Olha o que Paulo escreve ali no versículo 21 ao 23 desse mesmo texto. Vamos ler junto para ver, porque quando a gente lê um texto grande, a gente já esquece até a primeira. Mas olha o que diz aqui: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amados, a experiência de fé que nos habilita a reconhecer a obra de Cristo, nos chama a uma vida de santidade, amados. A uma vida de santidade, para que nós possamos nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Nós não podemos andar e viver, amados, indiferentes na obra de Cristo. Porque todo aquele, amado, todo aquele que em algum momento foi iluminado, foi visitado pelo Espírito de Deus, discerne o significado da obra de Cristo e permanece na fé, alicerçado, firme, sem jamais se afastar da esperança desse Evangelho. Amados, uma vida de santidade, amados, não é um selo, não é, eu fui batizado com o Espírito Santo, glória a Deus, estou selado. Não, uma vida de santidade, ela é diária, amados. Ela é diária e todos os dias há um desafio. Eu tenho proposto no meu coração, amados, na minha primeira oração da manhã: Senhor, me abençoa, eu estou saindo para trabalhar, me ajuda a ter um dia em santidade, me ajuda. Eu sei o quanto é desafiador, o quanto o diabo anda em redor, o quanto as propostas mais imagináveis surgem, amados. E tu tem que estar ali vivendo em santidade para se apresentar diante dele santo, inculpáveis, irrepreensíveis. Porque quando eu desejo, amado, caminhar um caminho de santidade, eu consigo compreender a obra maravilhosa realizada por Jesus. Eu não posso ficar indiferente a isso. Eu não posso viver indiferente a isso. Nós precisamos, amados, da nossa parcela de responsabilidade desse cristianismo. Nós precisamos tomar. Jesus não pede para que nós sejamos pendurados no madeiro, mas Ele diz: quer seguir, toma a tua cruz e me siga. Por quê? Porque uma vida cristã, amados, é uma vida de renúncia. É uma vida de sim, sim, não, não, não de talvez, quem sabe. Nós precisamos nos posicionar diariamente, amados. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Não é fácil, mas é possível.
Porque você possa compreender, o diabo pode todos os dias te oferecer um prato do inferno para você, mas ele não tem autoridade para pegar na tua mão e te botar a goela abaixo. Isso é eu e é você que vamos fazer. Toda vez que pecamos, toda vez que erramos, não foi o diabo, querido, foi nós que fizemos isso, foi nós que saímos de uma vida de santidade, foi nós que estamos novamente crucificando o nosso Cristo naquele madeiro. É preciso, amados, que nós decidimos levar uma vida diferente. Porque se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos chegar nos mesmos lugares. Nós queremos ver milagre, nós queremos ver prodígio, mas tu acha que um Deus santo vai se manifestar no meio de um lugar sujo? Não vai, amados. Não vai. Nós precisamos decidir, eu preciso mudar, Pai. Eu preciso desejar ao menos todos os dias, mesmo que você falhe, mesmo que você erre, mas você precisa desejar, você precisa sair da tua manhã, da tua casa. Eu preciso caminhar um caminho de santidade, eu preciso andar, eu preciso me desviar daquilo que vai me levar para um mau caminho. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Amados, Deus está vendo a atitude do teu coração, Ele vai nos ajudar, querido. Agora a gente sai de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. Eu também não posso perder essa oportunidade que está se mostrando, né? Pode ser que nem diz os antigos, um cavalo não passa duas vezes encilhado. Mas isso não serve para nós cristãos, amado. Quando nós começamos a compreender o poder da obra redentora de Jesus Cristo, uma obra, amados, veio para nos libertar, veio para nos redimir, que veio para nos dar uma nova veste, amado. Você imagina, que nem o pastor sempre gosta de falar, para mim, querido, o ápice da vida cristã é o que vai acontecer daqui a pouco. Eu era um cara do mundo, amados. Eu fazia coisas do mundo. E hoje eu poder sentar à mesa do Senhor e participar simbolicamente do seu corpo e do seu sangue. O que tem de mais importante para isso, amados? E o que Ele pede? João, tenta levar uma vida em santidade, cara. Tenta te apresentar sem culpa nenhuma. Seja irrepreensível. Cuidado com as tuas escolhas. Escolha bem. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Sempre o atalho vai nos levar para algum problema. Acreditem nisso, não? Meu irmão mora em Joinville, 630 quilômetros de Porto Alegre. Toda vez que eu peguei um atalho, eu me dei mal. Já é uma viagem cansativa, 630 quilômetros. Nós estávamos a 50 quilômetros da casa dele, e escutando ali a rádio, daqui a pouco uma carreta tombou, e além de ela tombar, ela fez um L na BR, então ninguém passava. Aí paramos ali na BR, aí apareceu um abençoado dos infernos. Olha só, meu, se nós andar mais 1 quilômetro, tem um desvio. Aí eu disse, mas não, vai sair em Piraqui, Pirali, Piralá, e depois nós saímos. Mas eu vou para lá também, eu vou a Curitiba. Aí eu com o carro atrás dele, andando aqueles 20 e tal. Daqui a pouco ele saiu, fez sinal, eu saí também. Adivinha, amados? Não é só ele que sabia do atalho. Todos os demais que estavam na frente sabiam. Aquilo virou um inferno. Para vocês andar, eu andei 1,5 km, chegamos lá, uma estrada de chão, um caminhão tinha atolado. Como que tu volta? Todo mundo de ré e avisando o cara lá na BR. Diz para ele não entrar, que todo mundo que está aqui tem que voltar. Quando nós conseguimos voltar, já tinha levantado a carreta, o cara já tinha ido para o restaurante jantar, e eu era para chegar ali, chegamos 1h da manhã, por causa de um atalho dos infernos. Então hoje, amados, se me falar em atalho, ó, vai por aqui, posso fazer 100 quilômetros a mais, não olho para o lado. Por quê?
E a gente viveu isso. E parece engraçado, mas aí às vezes a gente faz isso na nossa vida espiritual. E Deus me mostrou ali, tu viu que grande coisa. E aí sabe o que aconteceu? Uma rua ruim, de noite, chovendo, tudo de bom, e tu de ré ali, torcendo porque o cara da frente não batesse em ti, e tu conseguisse ver o carro de trás. Aí a câmera do carro já fica meio obsoleta, porque está tudo um barro só, né? E aí daí quando... ó, deve ter alguma coisa atrás. Aí quando nós andamos 500 metros, conseguimos fazer tinha um espaço ali que fazia 8, 10 manobras, mas tu conseguia... Aí conseguimos virar o carro, e o pessoal entendeu lá. Mas nós ficamos mais de hora, querido, preso em 1,5 km de um atalho. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vidas, querido, estão descendo para o inferno por causa de um atalho. Muitas vidas estão perdendo a graça, a bondade e o amor de Deus por causa de um atalho. Estão tomando na sua vida espiritual. Nossa caminhada com Cristo não tem atalho, amados. Nossa caminhada com Cristo é de fé em fé, é todos os dias. É tentar viver uma vida em santidade, é tentar levar uma vida limpa, é tentar, quando pecar, dizer para o Senhor, Senhor, olha só, eu pequei de novo. Eu realmente errei de novo, me ajuda, me perdoa. Amados, nós temos um Deus que vai nos perdoar e vai dizer, vamos de novo, não vou soltar a tua mão. Mas muita gente está se perdendo da sua vida cristã, porque tem achado que os atalhos da vida espiritual vão nos levar mais para perto de Deus e vão nos afastar. A obra de Cristo não pode ser desprezada, querido. A obra do Senhor não pode ser negligenciada. Olha o que o escritor de Hebreus fala ali, ó, em Hebreus 2, capítulo 1, até o versículo 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão, desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Amém? Palavra poderosa, amados. Nós não podemos negligenciar isto, amados. A obra de Cristo não é simplesmente, amados, um fato histórico a ser aceito e nem meramente um conceito teológico a ser compreendido. Na verdade, a obra de Cristo interfere diretamente em nosso viver, nos transforma, nos dá uma experiência de uma vida nova, de uma vida de fé, de uma vida de santidade, amados. Cristo nos redimiu para uma nova vida, para uma vida de esperança. A obra de Cristo, amados, ela é definitiva. A obra de Cristo, ela não precisa ser complementada. A obra de Cristo não tem como ser desfeita. Nós é que precisamos compreender esta maravilhosa e poderosa obra que o Senhor fez por amor. E entender, amados, que sempre foi desejo do nosso Deus que todas as coisas tivessem ligadas a Cristo. O céu e a terra, Ele é o centro de tudo, amado. Ele é o centro de tudo. E mesmo, sendo o centro de todas as coisas, por amor a mim e a você, Ele se entregou no madeiro. Ele se entregou por amor. E o que Ele pede, amados? Que a gente procure levar uma vida em fé e em santidade. Uma vida em fé, sabendo que Deus, Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, Ele é o dono de todo ouro, toda prata. Todas as coisas, amado, estão nele. É impossível não dar certo. Não tem como nós levarmos uma vida correta diante de Deus e as coisas não dar certo. Às vezes nós possamos passar pelo processo do tempo, amados. Mas a vitória, ela é nossa. O Senhor diz, ei,
Nesse mundo vocês vão ter aflição, mas fique tranquilo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A chave do inferno não está mais na mão do diabo. Eu desci lá, eu tomei. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, amado. Essa palavra dessa obra poderosa. Eu sei que, né, hoje é o primeiro culto do mês. Deus ainda vai falar muitas maravilhas e com certeza não esgotaremos esse tema, né, e nem temos essa pretensão, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos dirigir, como Ele sempre tem feito neste lugar, mas para mostrar essa obra poderosa, maravilhosa, de amor, de humildade, de fé, de esperança, amado. Mas creia numa coisa, Deus espera que nós possamos fazer a nossa parte. Não pegue atalho da tua vida cristã, querido. Ah, está sendo muito dolorido por aqui, alguém me falou que fazendo isso. Não, amado. A igreja lá em Colossenses estava totalmente perdida, achando que eles tinham conseguido, né, uma certa elevação espiritual, algo. Paulo veio ali para dizer, olha só, toda a obra está centrada em Cristo Jesus. Se Ele não for o centro, acabou. O homem não tem capacidade de fazer nada. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus possa nos abençoar. E é por essa obra poderosa, amado, que hoje nós estamos aqui. E por essa obra poderosa, daqui a uns instantes, nós vamos estar fazendo um ato maravilhoso. Você vai poder tomar em tua mão um pão que representa o corpo de Cristo. Cálice, o suco da videira que representa o sangue de Jesus. Eu digo para você uma coisa, querido, pode ser meio maluco, mas é da minha cabeça. Toda vez que eu participo da Santa Ceia, pastor, eu me imagino sentado naquela mesa com Cristo cortando o pão, e eu num cantinho, nem que seja num banquinho ali, né? Eu me imagino, querido, eu me imagino, porque eu acho lindo demais. Né? Eu me imagino Ele mesmo, quando o pastor está consagrando, Ele mesmo cortando do pão e oferecendo. Poxa vida, outrora eu não tinha esse direito, mas Ele me tirou do império das trevas, me trouxe para o seu reino. Hoje eu posso sentar ao redor da sua mesa, eu posso comer e beber do seu sangue. Eu saio de uma santa ceia, querido, na certeza que se existe alguma enfermidade física no meu corpo, ela foi curada, porque o Senhor disse que Ele levou sobre si as minhas enfermidades e sob as suas pisaduras. Cada vez que eu pego aquele pão que o pastor está consagrando, eu digo para Deus, Deus, se existia alguma enfermidade do alto da cabeça à planta dos meus pés, quando eu comer do teu corpo, que eu seja curado, porque o Senhor levou sobre mim. O Senhor levou, eu não tenho enfermidade nenhuma. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor opera. Guarde essa palavra no teu coração, amados, e acredite, essa obra é completa, essa obra é maravilhosa, e essa obra é definitiva. Amém? Eu quero te convidar e ficar em pé por um instante. E se você, amados, eu gostaria que por um minutinho você fechasse os teus olhos aí onde você está. Amém? Amados, de tudo que eu falei, quem sabe você está se perguntando, quem sabe se você nos visita, ah, pastor, mas como que eu faço para sair do império das trevas e vir para esse reino da luz? Só existe uma possibilidade, amados. Receber o Senhor Jesus no teu coração. Dizer para Ele, ó, eu quero que tu venha morar no meu coração. E eu quero que você feche teus olhos por um instante, amado. Se você nunca teve a oportunidade de receber Jesus, eu quero que aí onde você está, você coloque a mão no teu coração. Se você nunca teve essa oportunidade, você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo em meu coração, peço que perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida. E a partir de hoje desejo que seja meu Senhor e meu Salvador para sempre. Amém, amém. Tem alguém que fez essa oração hoje? Levanta a mão aí para mim ver. Alguém aqui? Amém. Hoje tu decidiu sair do império das trevas e vir para o reino de Jesus.
Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse jovem, amém? Glória a Deus, aleluia. Vou orar pela família. Glória a Deus. Vamos aproveitar esse tempo que ainda estamos em pé, vamos dar a mão para o nosso familiar, vamos orar pela nossa família, amém? Você possa orar pela tua família, você possa colocar a tua família diante do Senhor. Os homens que estão aqui, sacerdote de Deus, abençoe a tua família, sacerdote. Abençoe a tua casa, abençoe a vida da tua esposa. Declare as maiores, ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus. Fecha teus olhos agora. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nesse momento. E eu quero apresentar diante de Ti toda a família que está aqui, Senhor. Toda a família aqui representada, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe cada homem aqui presente, cada sacerdote da sua casa, que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, para que esse homem possa conduzir a sua família em santidade, em verdade diante de Deus. Que esse sacerdote possa abençoar a vida da sua esposa, possa abençoar a vida dos seus filhos, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós também abençoamos todas as mulheres sábias que têm edificado a sua casa, que têm abençoado o seu lar. Pai, abençoa os filhos, que sejam filhos tementes ao Senhor, obedientes aos seus pais como a Ti, meu Pai, que possam crescer em estatura e sabedoria diante do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, cada família que aqui está sendo representada. Eu oro, Senhor, para que cada um, quando colocar a planta dos seus pés na sua casa, todo espírito de confusão, de intriga, de briga, todo espírito do inferno, pega tudo que é teu e saia em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos toda a família espiritual, Pai. Te pedimos que o Senhor nos guarde, o Senhor abençoe, que nós possamos, Senhor, continuar pregando o teu evangelho, ganhando vidas para que o teu reino seja povoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Abraço, dê um beijo na tua esposa em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Amém, amados. Antes de nós adorarmos juntos, vamos fazer a leitura do texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23. Vamos fazer a leitura do texto, vamos juntos, em nome de Jesus, e em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. 2 Coríntios 11, 23. Amém. Perdão, 1 Coríntios 11, 23. Desculpa. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Todos teremos um momento para falar com Deus. Todos aqui, amados. Ainda que você tenha entrado aqui a primeira vez,
Todos são bem-vindos à ceia. Você que está nos acompanhando por essa live, talvez seja o primeiro culto, a primeira ceia que você assiste, você é bem-vindo a esse momento. Pode reservar um pedaço de pão, um pouco de suco de uva para participar, como eu postei ali no grupo do devocional. Todos são bem-vindos à ceia, mas é importante que a gente se examine a nós mesmos. E nós vamos ter um momento de oração para pedir perdão para Deus e para perdoar aqueles que porventura nos ofenderam, nos feriram. Nós precisamos compreender a importância desse momento para recebermos o que o Senhor tem para as nossas vidas também através da ceia do Senhor. Quem puder dobrar os joelhos, dobre. Quem não puder, fique sentado ou em pé mesmo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, nessa noite, pela vida dos meus irmãos, e peço, Deus amado, para que o Senhor abençoe a cada um, que nos prepare para esse momento solene e sagrado, para que a tua misericórdia nos favoreça, Senhor, e que o Senhor conceda misericórdia e graça a cada um. Perdoe nossas falhas, pecados que possam estar sendo lembrados nesse momento, coisas, Senhor, que desagradaram o teu coração, talvez um pensamento, uma atitude, Senhor, mas a tua misericórdia seja sobre a vida de todos que compreenderam a tua palavra nessa noite e pedem misericórdia e perdão por suas falhas, mas também, Senhor, ajude-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, que nossos corações não sejam como recipientes de mágoas, mas que possamos ter o rio de vida do Senhor, nos purificando, Senhor, e nos dando graça para também sermos perdoadores. Em nome de Jesus, eu entrego cada um nas tuas mãos, e este momento seja consagrado ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos. Amém, Jesus. Pode sentar, amados. Louvado seja Deus. O diaconato vai passar entregando os cálices. Nós vamos nos preparar juntos. Depois que todos pegarem, nós vamos consagrar e participaremos todos juntos.
Aleluia. Levante para o alto. Oremos ao nosso Deus. Você que está em casa, presente ao Senhor os elementos, o pão e o suco, e consagremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos pelo privilégio desse momento. Senhor, o Senhor nos honra em podermos participar de um momento solene e sagrado como esse. Lembramos que o Senhor morreu sim naquela cruz, como uma obra poderosa de amor e de redenção para toda a humanidade. O Senhor disse: eu não oro apenas por esses, mas por aqueles que haviam de crer. Somos nós, Senhor, nós cremos que o Senhor morreu sim, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e hoje está à direita do Pai e intercede pela sua igreja. Te somos gratos, não somos dignos, mas tomamos posse, Senhor, da tua bênção, e tomamos posse, Senhor, da tua graça. Por amor do teu nome, abençoa a tua igreja, que essa ceia seja força, vida, ânimo, saúde física e espiritual, que o Senhor seja glorificado em meio ao teu povo. Ao participarmos, declaramos que somos o teu povo e que o Senhor é o único Deus que temos. Pai, como ministro da tua palavra, eu consagro o pão e o suco na mão de todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos, amém. Jesus, amados, podem comer o pão e depois podem beber o cálice. Te somos gratos, Senhor. Amados, o diaconato vai passar pegando os cálices. Procure distrair-se o mínimo possível. Vamos adorar a Deus com mais um louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és tudo que eu preciso, Senhor amado. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor, nós confiamos em Ti, ainda que o sol se vá, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, meu abrigo.
poderoso. Tu és o meu Deus, a minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, és o meu dono, minha paixão. Aleluia, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Como igreja do Senhor, glorifica o nome dEle. Cante. Aleluia. 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 Sim, Deus. A minha salvação, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, és o meu dono. Sim, Jesus, minha canção, e o meu louvor, e o meu tuas mãos erguidas, vamos adorar e glorificar o seu nome cantando aleluia. Ale, tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glorifica o nome dele. Pai, os anjos adoram o teu nome, aleluia, a tua voz pela última vez. Aleluia, aleluia, tu és digno. Através da adoração todas as cadeias são quebradas. Aleluia. Melhor aplauso a Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bem forte para Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom adorar a nosso Deus. Amém, igreja? Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Nesse momento eu te convido a continuar adorando ao Senhor através do teu dízimo, da tua oferta. O Senhor conhece o teu coração e Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti e te pedimos, Senhor Jesus, nos abençoa, nos prospera, Senhor. Abençoa, Deus maravilhoso, cada lar aqui representado. Abençoa cada mão erguida, Senhor, porque eles sabem, Senhor, que o socorro vem de Ti, Senhor. Que o Senhor venha ser o socorro, Senhor, em cada família. Abençoando a sua vida financeira, Senhor. Repreende o espírito devorador, repreende o espírito de miséria, mas a abastança que venha do alto venha ser sobre o teu povo, Senhor. Que eles venham ter para emprestar, não para tomar emprestado, Senhor. E nós consagramos, Senhor, cada dízimo e cada oferta para o uso na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo, boa noite. Então vamos aos recados. Quarta-feira é o dia que acontece a maioria das nossas células. Tem célula online, célula presencial, célula para criança, para dos juniores, para adolescente, para adultos. E tenho certeza que tem uma célula que se encaixa direitinho com o dia e horário da tua rotina. Aquele horáriozinho é pouco tempo, gente. É uma meia horinha, uma horinha, para estar disposto a adorar mais um pouquinho a Deus. Então, hoje também eu quero perguntar, quem ainda não participa de uma célula, levanta a mão, por favor. Então, está na hora de começar, hein? Mais alguém não participa? Eu convido vocês a procurarem a recepção na saída e estar conversando um pouquinho com eles. Tenho certeza que tem uma célula que se encaixa direitinho com a rotina de vocês. Quinta-feira é o dia que acontece o nosso culto de adoração. É um culto muito especial, um culto muito abençoado, igual esse dia de hoje. Só que é um culto que a gente pode buscar um pouquinho mais da presença de Deus, com uma finalidade, às vezes, tem emprestar a nossa fé para os nossos entes queridos, através de um porta-retrato, de uma roupa, de uma fronha, quem sabe até um lençol. Você pode estar trazendo para cá, a gente vai estar orando e, com certeza, Deus vai estar abençoando a sua família através desse objeto. Sexta-feira é dia do Junes, sexta, às 19 horas aqui na igreja. E sábado nós temos os Quadra Viva, a partir das 13h30. Tragam a galerinha, tem para todas as idades. Vamos aproveitar que a gente tem esporte com valores, com ensinos cristãos. Amém? E não podemos esquecer, no domingo, é o dia do nosso culto da família, é o dia de convidar os entes queridos para estar aqui junto conosco. É aquele dia especial que a gente passa o dia inteiro com a família e à noite é o dia de finalizar com os familiares na igreja, iniciando a nossa semana muito bem. Amém? O Rian aqui está aqui para melhorar a nossa autoestima, gente. Senta aqui, Rian, por favor. Não está na hora ainda. Senta, por favor, querido. Obrigado. Amados, e tem também o recado, e nós estamos numa mais uma edição do Dogão do Pastor. Amém? E eu quero mostrar para vocês hoje, talvez alguém que vocês não conhecem ainda, que é... Tá pronto ele? Que é o mascotão do Dogão. Nós abençoar esse boneco aqui, abençoar... Amém? Pode entrar aqui o mascotão do Dogão. Ontem ele se apresentou para as crianças lá do projeto e agora ele está aqui. Isso, pode entrar, pode entrar. Olha que coisa mais linda, gente. Vem cá. O pessoal da internet vai te ver. Amém.
Amados, se coloque de pé, por favor. Olha que o homem nasceu para esse negócio aí, gente. Amados, nós vamos orar pelo mascote. E nós vamos, ao orar pelo mascote, a gente está orando por todo o projeto. Mas a intenção que a gente tem, e guarde isso no seu coração quando você orar pelo projeto do Agão do Pastor. Nós queremos que seja mais do